Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde e hoje nós estamos com um assunto que eu acho que interessa para muita gente. A gente vai falar um pouquinho sobre comportamentos alimentares e para falar desse assunto, nada melhor do que uma psicóloga, ela, Ana Júlia. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Ana Júlia, sou psicóloga clínica, atuo então na área de comportamento alimentar, né, pra gente conversar um pouquinho então sobre a parte de transtorno, sobre a parte, muita gente vem também com queixas em relação ao emagrecimento, né, dificuldade em conseguir controlar às vezes a forma como se alimenta, às vezes comete um exagero ou outro ali na alimentação, quem nunca, né? Com toda certeza. Então é em terapia que a gente busca compreender quais são essas dificuldades alimentares e de que maneira então que a gente pode vir a melhorar a relação sua ou do paciente com a comida, né? Entendi. Então, já que você deu essa breve introdução, eu gostaria de perguntar para você. O emocional e alimento tem a ver? Tudo a ver, né? Porque a gente sabe muito bem que tem o lado biológico que está envolvido ali, né? Que é o que todo mundo pensa quando a gente fala de alimentação e comportamento alimentar. Só que a gente sabe que não é só o biológico que influencia, né? Claro que as vitaminas, os nutrientes, eles vão sim influenciar a maneira como o nosso cérebro, a nossa parte neurológica e biológica responde, né? Devido à questão do comportamento, mas a gente pensa, quando eu sou especialista em psicanálise, né, eu atuo pela abordagem da psicanálise dentro da psicologia, e quando a gente fala então em alimentação relacionada à psicologia, a gente pensa então que a alimentação ela não é só um ato, né, uma ação da gente sentar ali na frente do prato de comer, ela diz muito mais do que isso, ela diz da maneira como a gente dá prazer pra gente mesmo, a maneira como a gente se relaciona com esses momentos prazerosos, né? Porque também a alimentação, ela vem daqueles momentos mais primitivos, quando a gente era criança. Então, a gente se remonta a esses momentos de afeto, de cuidado, né? Porque a comida também quer dizer afeto e cuidado, né? Se a gente for parar para pensar, ela quer dizer um cuidado com a gente mesmo, da gente se nutrir bem, da gente se alimentar bem, e isso se traduz em cuidado. Então, quando a gente tá um pouquinho mais ansioso, quando a gente tá um pouquinho mais estressado, quem nunca, né, descontou em comida, isso é a maior resposta de todas, de que sim, comportamento alimentar e alimentação e respostas psíquicas tem tudo a ver. Tem, né? Tudo a ver. Você acabou de me falar que prazer tem a ver com comida. Esse prazer tem a ver com o exagero que nós cometemos? Também tem a ver, sim, né? Porque quem não gosta de comer um docinho, quem não gosta de comer uma coisa que ama, né? Durante o final de semana, às vezes sai um pouquinho da dieta. Então, tudo isso já é também uma resposta à sua pergunta, né? Quando a gente se alimenta, a gente sente prazer por comer alguma coisa que a gente gosta. Então, sim, tem tudo a ver com prazer, né? A alimentação tem a ver com prazer. Mas a partir do momento em que esse prazer é prejudicial para a nossa saúde, a maneira como a gente se comporta alimentarmente, tem alguma coisa aí que tá pegando e isso pode sim ser investigado em terapia, porque existe o prazer e existe o refúgio na comida, que são duas coisas muito diferentes, né? Quando esse prazer, ele vira uma coisa prejudicial para nossa própria saúde, a gente tem que então buscar investigar isso para ver o que pode estar querendo comunicar, né? Tá acontecendo. A gente sabe que a alimentação do brasileiro, de um tempo para cá, ela mudou muito, né? A gente sabe que a gente teve essa mudança, até mesmo nessa questão de mudar do rural para urbanização, né? E com isso mudou-se a alimentação do brasileiro também. E a gente ganhou aí o mercado dos ultraprocessados. Isso tem a ver com esse momento que a gente está vivendo de depressão, de ansiedade? Tem algo relacionado? Bom, eu acho que a parte nutricional em si, a gente poderia pensar um pouco melhor em fazer esse tipo de questionamento para um nutricionista, né? Mas pensando sobre a parte psicológica, sim, tem tudo a ver, porque a gente sabe que esses alimentos ultraprocessados, assim como eu te falei do prazer da alimentação, né? A gente geralmente comendo esses alimentos ultraprocessados, que pode ser ali desde um salgadinho, desde uma comida de pacote, né? Algo mais gordurosa, exatamente, salgada. Um fast food, né? Algo assim, um doce. A gente sente essa descarga de prazer que se converte então para o nosso corpo em dopamina,
né? Então, essa dopamina em excesso, quando a gente come, a gente tem essa descarga de dopamina no nosso corpo, né? E quando a gente come, então, esses alimentos ultraprocessados, a gente tem, então, esse pico de dopamina no nosso corpo. E aí, depois, quando esse pico de dopamina, ele diminui, né, devido ali, quando o nosso corpo começa a digerir o açúcar e quebrar isso, a gente sente, então, pode ser que quem já tem tendências ali à ansiedade, a sentimentos um pouco mais depressivos, às vezes está naquele dia mais triste, né, mais que a gente sente, então, essas variações de humor que são normais, né, e esses alimentos ultraprocessados, eles podem sim ter a ver com isso, justamente por conta da questão dessa descarga de dopamina. Então, biologicamente falando, se explica muito, porque essas variações de humor existem, né? Mas então é interessante a gente pensar também em algo por trás do que está mesmo em resposta a essa escolha por esses alimentos ultraprocessados. Então, se a pessoa ela tem tendências a escolher esses alimentos ultraprocessados como forma de recorrência, assim, a gente tem que entender por que essa pessoa está também tentando buscar esses alimentos, sabe? Como forma de refúgio, talvez. Como forma emocional. Exato. De descontar, talvez, uma ansiedade, um desconforto na comida. Então, é interessante a gente pensar também o que está por trás dessa escolha, entende? Isso pode se tornar perigoso? Sim, claro que pode. Porque aí a gente está falando, então, ali do âmbito dos transtornos alimentares, né? Às vezes de um exagero, de uma compulsão alimentar. Quando o alimento ele vira um refúgio, a gente precisa ficar um pouquinho mais atento, né? Porque uma coisa é a gente se refugiar nessa alimentação, uma vez quando a gente tá ali um dia um pouquinho mais ansioso, poxa, meu dia no trabalho hoje não foi tão legal, quero comer alguma coisa que eu gosto? Tudo bem, né? Somos humanos e isso faz parte. Só que a partir do momento em que isso se torna um ciclo vicioso, em que eu tô 100% do tempo ou constantemente buscando alimentos para poder preencher isso que eu não sei nomear, isso pode se tornar, assim, um ciclo bem perigoso. A pessoa que faz isso com recorrência, ela nota? Então, nota, mas nem sempre. Existem sim pacientes que sabem nomear o que é esse desconforto, que compreendem de onde vem esse desconforto, né? Só que nem sempre isso é recorrente. Então, tem pessoas que notam que às vezes estão comendo um pouco mais do que o normal, ou então notam que estão com menos apetite, porque o contrário também é possível, né, quando reduz esse apetite. Então, existem esses dois extremos e a pessoa pode sim vir a notar essa mudança nesse comportamento alimentar, mas nem sempre acaba colocando isso na conta, às vezes de uma questão psicológica, de uma ansiedade, de um estresse, né? Às vezes as duas coisas, muitas pessoas acham que estão separadas, mas elas estão intimamente ligadas, né? Esses dias eu ouvi uma frase muito assim, que ficou marcada na minha cabeça, de uma amiga que me disse: eu como a minha ansiedade. Isso é real? Muito real, muito real. Inclusive, eu tenho muitos pacientes na minha clínica que vêm exatamente com essa demanda, né? De que às vezes estão ansiosos, percebem que estão ansiosos, sabem nomear essa ansiedade e aí fala: olha, não consegui me controlar, né? Eu acabei descontando na comida, acabei descontando ali num doce que eu gosto. Então, realmente, isso é muito recorrente, né? E é justamente em terapia que a gente busca trabalhar essas questões e entender o que tá por trás desse conforto na comida. Entendi. Quando eu notei, já vi que isso se tornou um problema, qual o caminho a ser tomado? Primeiro, o reconhecimento de que aquele comportamento alimentar ele pode estar desajustado, né? Então, compreender, falar: nossa, acho que esse comportamento aqui que eu tô tendo de sempre recorrer à comida não tá sendo assim tão legal, tô vendo que tá sendo prejudicial pra mim. O primeiro sinal é o peso? Reconhecimento, não necessariamente. Às vezes é o próprio hábito de comer que tá numa frequência muito maior do que o necessário ou do que a pessoa tá acostumada, né? Porque existe uma coisa de recorrer no alimento quando a gente tá se sentindo mal, mas sempre isso acende um sinal de alerta, né? Então, a gente precisa compreender, assim, quais são as nuances desse comportamento alimentar, porque existe um limite saudável desse recorrer, né? Porque, como eu disse, isso é normal, e existe um limite onde acende esse sinal vermelho, assim, da gente realmente pensar nisso. E aí, depois que houve esse processo de reconhecimento, aí a gente pode pensar em buscar uma terapia. Ou então, quando a pessoa não sabe, né, que esse comportamento alimentar pode não estar sendo saudável, a gente busca exatamente na terapia esse processo de nomeação. Às
às vezes até mesmo junto com uma equipe de nutricionistas, né, para conseguir fazer esse rearranjo mesmo dessa alimentação, para poder buscar vias mais saudáveis, assim, que sejam menos prejudiciais, né, junto com acompanhamento psicológico. E são essas as vias possíveis, assim, mas é possível reverter. Entendi. Falar assim, quando a gente fala em transtorno alimentar, logo eu acredito que a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a obesidade. E a gente sabe que é o mal do Brasil, né? Não só do Brasil e do mundo, né? Mas no Brasil tá demais, né? A gente tá vendo. E uma vez eu conversando com um gastro, ele disse que a maioria das pessoas obesas, muitas delas carregam traumas e principalmente na época da infância. Isso é verdade? É verdade, mas com ressalvas, né? Porque não necessariamente a obesidade vai ter a ver com traumas de infância. Pode sim existir essa questão do trauma que influencia nesse ganho de peso e na maneira como a pessoa se relaciona com a comida, né? Porque muitas vezes essa obesidade, ela vem às vezes de um distúrbio alimentar que pode ter sido iniciado lá na infância, né, com comportamentos alimentares talvez não tão saudáveis assim, comentários que são ouvidos na infância, né, questões de peso. Então, sim, pode ter esse início lá na infância, mas não necessariamente. Existem casos e casos, né? Então não dá pra gente ser fatalista e centrar numa única coisa. Pode ser que sim. Pode. A infância relaciona muito a isso. Muito, muito. Na verdade, todos os nossos comportamentos, independentemente de ser com a comida ou não, tem início lá na infância, né? Se a gente for nós somos parar... um reflexo. Exatamente. Nossa personalidade inteira, ela é fundada ali nos anos iniciais da infância, inclusive quando a gente é bebê, né? Às vezes a gente nem imagina que isso tem influência, mas tem uma influência fortíssima. Então, não só o nosso comportamento alimentar, mas todos os nossos comportamentos são pautados de vida, são pautados na maneira como a gente é tratado pelos pais na infância, não culpabilizando, né? Mas tudo tem influência. Naquela assim. parte da formação do caráter. Exatamente, mesmo, né? Da personalidade, como a gente reage, como a gente sente, se a gente fala, se a gente não fala, se a gente busca ajuda, se não, né? Então tudo tem a ver, sim, com esses anos iniciais da infância. Com toda certeza. Gente, o papo tá ótimo, mas eu preciso chamar os comerciais, tá? Volto já. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos com mais saúde e agora com o mitos e verdades. Doutora, vou falar algumas afirmações, você me diz se é mito ou verdade, tá? E pode fazer algumas considerações, tá bom? Primeira delas, a alimentação não tem nada a ver com saúde mental? O que importa é o psicológico? Mito, completamente mito, né? Acho que tudo que a gente falou agora no bloco anterior já prova um pouco do mito que é essa frase, né? Na verdade, tá tudo interligado, né? Então é um completo mito, porque nossa vida psíquica, nossa vida física, tá tudo interligado, né? E isso tudo é uma prova do que a gente já falou nesse primeiro bloco. Então, tá tudo interligado, então não poderia existir mito maior. Vamos lá, continuando. Comer açúcar em excesso pode aumentar os sintomas de ansiedade e depressão? Pode aumentar, mas não necessariamente, assim, existem várias variáveis, né, que podem ser consideradas nesse processo, então é um mito, mas ao mesmo tempo é uma verdade, justamente por conta daquela questão também que eu apontei no início sobre a dopamina, né, a dopamina, quando ela sai do nosso sistema, ela pode acabar causando essa baixa mesmo, assim, né, que traz esses sintomas, às vezes você já tá ansioso, você tá estressado, você tá um pouco mais angustiado naquele dia, e isso pode acabar desencadeando, então, essa baixa, como se fosse uma montanha-russa mesmo. Sim. A dopamina coloca a gente lá em cima, saiu do sistema, dá aquela baixada que é natural, né? Então, pode, sim, vir a ter esses sintomas aumentados de ansiedade, sim. Ok, vamos lá. Próxima. É normal usar a comida como forma de alívio emocional de vez em quando? Super normal, quem nunca, né? Quem nunca recorreu a um docinho, uma pizza, uma coisa assim que gosta, né? Quando tá um pouquinho mais angustiado naqueles dias mais tensos. Só que a gente, como foi dito também, a gente tem que ficar atento aos sinais do que desse comer, do que esse comportamento alimentar tá querendo dizer, né? Porque quando esse buscar o alimento num momento de desconforto se torna uma prática recorrente, a gente tem que
tentar compreender se isso já não virou um exagero, uma compulsão alimentar, e se isso não tenho pode... ou não autocontrole sobre Exatamente, essa situação. exato. Se é uma coisa ali, outra aqui, situações isoladas, né, tudo bem, mas quando isso se torna recorrente, a gente precisa investigar o que significa. Vamos lá, próxima. Comer bem pode melhorar os efeitos da terapia e até reduzir sintomas leves de depressão? Mito e verdade também, ao mesmo tempo. Porque, assim, como eu disse, as duas coisas estão muito interligadas, né? A forma como a gente se alimenta com a forma que o nosso corpo reage, ali, biologicamente falando mesmo, né? Neurologicamente falando. Então, é fato de que quando a gente se alimenta bem, a gente se sente muito mais disposto, a gente se sente muito melhor, né? Às vezes, até aqueles sintomas ali pontuais de ansiedade, de estresse, podem acabar melhorando um pouco em função dessa alimentação controlada. Mas uma coisa não substitui a outra, né? Não é porque a gente tem ali um acompanhamento, às vezes nutricional, tem uma boa alimentação, tem uma rotina saudável. Eu não vou precisar de terapia. Exatamente, porque isso não está sendo diretamente tratado, né? Então a gente precisa olhar com carinho para ambos os aspectos, assim, uma coisa não substitui a outra. Eu falo, gente, a mente é um mistério, né? A gente tem muita coisa a se falar quando a gente fala de mente, a gente fala de peso, a gente fala de alimentação, é muita coisa. Doutora, se eu quiser saber mais, eu me identifiquei com esse problema, onde eu te encontro? Bom, eu tenho o meu Instagram, onde eu posto um pouco mais sobre isso, posto lá minha rotina também relacionada à clínica e coisas relacionadas também a comportamento alimentar, conteúdos bem legais relacionados a isso lá no Instagram, @psi.anajuliaalmeida. E é isso, agradeço. É isso? Ah, tá ótimo então, doutora. Muito obrigado, tá? Um papo foi delicioso. Eu acho que a gente tem muito para falar. Eu acho que isso abre mais viés para outros assuntos, né? Principalmente aí os outros distúrbios alimentares que a gente tem muito, e a gente sabe que apesar de já ser um assunto que vem sendo trabalhado há anos, ainda tem muita gente sofrendo, né? Então a gente sabe que são vários, né? Desde a bulimia, a anorexia, entre outros, né? Então o alimento e a mente tá muito ligado, né? E a gente sabe que distúrbios estão aí, e eu acho que o psicólogo é um papel aí fundamental aí nesse tratamento, né? A gente sabe que a gente necessita de uma equipe multidisciplinar quando a gente tem esses problemas, mas o psicólogo, ele faz total diferença. Muito obrigado pela sua participação, eu amei, né? E eu acredito que o pessoal de casa também amou, tá? E vocês que gostam aí do nosso programa, tá? Assistam todas as quartas-feiras às 9 da noite, eu estou aqui esperando você. Até mais. Tchau, tchau, gente. Mais saúde. Oferecimento.